Galera que vai fazer o concurso para o Tribunal de Justiça do Acre, eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje nessa revisão de véspera é trabalhar com vocês muitas questões da banca, para a gente, quem sabe, predizer pontos que possam vir a cair na sua prova amanhã. Então, vem comigo. Em cima das questões, a gente vai revisando os pontos da matéria. Sempre antenado, preso ao conteúdo programático, né? Observem, família de sistemas operacionais Microsoft Windows, processadores de texto, planilhas eletrônicas e softwares de apresentação, livre e proprietário. Então, significa que cai Word Writer, Excel e Calc, PowerPoint e Impress. Word, Excel e PowerPoint são os proprietários, Writer, Calc e Impress são os programas do LibreOffice, livres, que podem ser instalados gratuitamente, tem as suas características de código aberto. Legal. Além disso, navegadores de internet, ferramentas de busca e pesquisa e correio eletrônico. Ok? São os pontos desse conteúdo programático. Então, vamos para a nossa primeira questão, uma questão acerca do navegador Google Chrome. Pessoal, a versão é indiferente. Você pode abstrair. Por quê? O Chrome é um software livre, então ele está sendo constantemente atualizado, modificado. Existem muitas correções de vulnerabilidades, patches, que vão sendo lançados e criam essas novas versões. Você pode abstrair. No Google Chrome existe um recurso importante chamado navegação anônima. Realmente, esse assunto tem despencado nas provas. A navegação anônima no Chrome pode ser acessada com atalho de teclado Ctrl+Shift+N. Olha comigo. Estou no navegador Chrome, Ctrl+Shift+N. Acessei o modo anônimo. Quais são as características do modo anônimo? Ele mesmo traz na prova. Na prova não, na tela. Isso. Essas características o examinador tende a reproduzir na questão. Vejam. As outras pessoas que usam esse dispositivo não veem a sua atividade, por isso pode navegar de forma mais privada. Essa ação não altera a forma como os dados são recolhidos pelos sites. As transferências, os marcadores, os itens da lista de leitura são guardados. O que ele quer dizer aí, pessoal? O anonimato é na máquina, não é na rede. Então, se você está no trabalho e entrar num site proibido, o seu administrador de rede vai saber do mesmo jeito. Você vai ser identificado pelo seu IP. O tráfego na rede vai poder continuar sendo monitorado, interceptado. A navegação anônima, ela não deixa rastros na sua máquina. Significa que se alguém acessar seu computador depois, não vai saber quais os sites que você estava visitando, porque eles não vão estar no histórico. Não vai deixar rastros como arquivos temporários. Dados que você venha digitar em formulários não vão ficar armazenados, número de cartão de crédito, senhas, isso tudo vai ser descartado quando você fechar o navegador. Os cookies não serão mantidos. Então, a navegação anônima, ela não deixa rastros na máquina. Os únicos, entre aspas, rastros que ficariam são os arquivos que você, porventura, tenha feito download. Aí eles vão continuar na pasta onde você salvou, por padrão a pasta download, e aqueles sites que você venha colocar em favoritos. Downloads e favoritos ele preserva, ok? Então veja, o Chrome não irá guardar o seu histórico de navegação, os cookies e os dados dos sites, as informações introduzidas em formulários. A sua atividade poderá continuar visível para os sites que você visita pelo seu IP, a sua entidade empregadora ou escola, o seu fornecedor de serviços de internet, seu provedor. Ok? Muito bom. Então vamos para a questão. Uma característica desse recurso é, letra A, o navegador não salva a página acessada em seu histórico. Gabarito letra A. A letra A é uma das características principais. Então, gabarito aí, letra A. Professor, e as outras alternativas? Vamos lá. Vamos ver a letra B. Os cookies e os dados do site acessado não são
mantidos após fechar a navegação? É o erro da letra B. As informações inseridas em formulários não são preservadas após a navegação. É o erro da letra C. A letra D é que talvez fosse mais difícil de identificar o erro. Ainda bem que a letra A é clássica. Na letra D, sua identidade, mesmo que você faça o login no Gmail, a sua identidade será apagada após fechar a navegação. Pessoal, a sua identidade será apagada, sua conta será excluída. Essa foi uma interpretação que eu fiz da letra D para não considerá-la correta. Ok? Se você fizer o login no Gmail, sua conta do Gmail vai continuar. A sua identidade será apagada? Não. A minha identidade vai continuar existindo. Só não terá rastros da navegação naquela máquina. Então, gabarito aí, letra A de alfa. Vamos para a segunda questão. Legal essa questão, hein? Porque traz uma função nova. Nova? Sim. As pessoas estão acostumadas a trabalhar com soma C, no singular. Aqui eu tenho a função soma 6, no plural. O objetivo da função soma 6 é admitir múltiplos critérios. Nesse caso, o examinador só usou um critério. Então ele poderia ter usado a função soma C. Poderia? Poderia. Mas ele quis complicar. Me dá um exemplo? Claro, eu vou abrir no Excel. A sintaxe é a mesma no Excel e no Calc. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, sexo e idade. Renato, Diego, Adriana, Dani e Wagner. Renato, 46, Diego, 32, Adriana, 45, Dani, 30, Wagner, 34. Essas são as idades. Sexo, masculino, masculino, feminino, feminino e masculino. E agora o salário. 1.500, 3.000, 4.000, 3.200 e 8.000. Bom, o que eu quero? Eu quero a soma dos salários dos homens com mais de 40 anos. Olha, o que eu estou pedindo? A soma dos salários dos homens com mais de 40 anos. Então eu posso colocar aqui igual a soma 6, abre parênteses. O intervalo da soma é o salário, ponto e vírgula. O intervalo da coluna B tem que ser masculino. E o intervalo da coluna C tem que ser maior que 40. Olha como eu coloquei aí. Ó. Eu coloquei o intervalo da soma, intervalo, critério. Intervalo, critério. E poderia ter mais critérios. Quando eu der Enter, ó, só o Renato tem mais que 40 de homem. Então, vou botar o Wagner aqui, 41. Legal, aí somou o salário do Renato e do Wagner. Então, percebam que aqui eu coloquei dois critérios. Por isso eu usei a função soma 6. Nessa questão, ele só colocou um critério. Então, ele não precisaria ter colocado a função soma 6. Ele poderia ter usado a função soma C. Olha como a sintaxe poderia ficar muito mais fácil. De A1 até A4 for maior ou igual a 3. Ele poderia ter só escrito dessa forma.
Mas existe a soma 6? Existe. Admite um critério? Admite múltiplos. Tá. Então vamos lá. De A1 até A5, vamos reproduzir a planilha. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 7, 9, 5. 4, 2, 7, 9, 5. A célula A7 possui a seguinte fórmula. O que é maior ou igual a 3 de A1 até A4. Tem que tomar cuidado porque ele escreve uma planilha de 5 linhas, mas ele só cobra o intervalo de A1 até A4. Isso é maldade, hein? O que é maior ou igual a 3? Aí você vai ver. 4, 7, 9. 9 com 7, 16 com 4, 20. Gabarito letra C de Charlie. Ele somou apenas aqueles que são maiores ou iguais a 3. Então ele deixou de lado o número 2 e o número 5, por quê? Está fora do intervalo. Legal. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. Vamos embora. No bloco de notas do Windows, que a gente também pode chamar de Notepad, assumindo o símbolo mais, denotando a combinação das teclas, o atalho Ctrl Z, em qualquer aplicativo Ctrl Z deu zebra. Como é que é? Desfazer. Lembra da zebrinha? Quem é mais antigo lembra da zebrinha. A gente usava essa expressão que deu zebra quando algo saía fora daquilo que era planejado, né? Da loteria esportiva. Mas vamos mudar de assunto que eu estou demonstrando minha idade. Só decora que desfazer é o Ctrl Z. Gabarito letra D. Isso vale para qualquer aplicativo, ok? Qualquer um cai na prova? Qualquer um. Recortar é o Ctrl X e o colar é o Ctrl V. Agora, o localizar, aí vai variar de acordo com o aplicativo. No Word vai ser Ctrl L, no Writer vai ser Ctrl F. É porque os atalhos do Microsoft Office são em português e os atalhos do LibreOffice são em inglês. Legal. Mas o Ctrl X, o Ctrl V e o Ctrl Z, esses são padrão. Sim. E agora? A correção gramatical. Correção gramatical. Certamente você, usando o Word ou Writer, já digitou alguma palavra errada e observou que ela passa a ter uma representação, um alerta, que é um onduladozinho vermelho embaixo do texto, não é? Quando ocorre um erro ortográfico, é um ondulado vermelho. Quando ocorre um erro gramatical, no Word é um sublinhado duplo azul. Tá, e daí? E daí, quando você quer fazer a revisão ortográfica ou gramatical, você pressiona F7 em qualquer aplicativo, seja Word, PowerPoint, Writer, ok? O F7 é ortografia e gramática. Por que você não falou Excel? O Excel tem revisão ortográfica, mas não tem gramatical. Entendi. Então, F7 é o atalho para ortografia e gramática. Gabarito letra A de alfa. E agora, a disposição visual de ícones ou arquivos no Windows é importante para auxiliar na produtividade. Afinal, a depender de como os ícones são visualizados, é possível identificar seu conteúdo pela pré-visualização de imagens ou PDFs, facilitando encontrar e abrir algum documento. Uma das opções para aumentar o tamanho dos ícones é acessando, por exemplo, no aplicativo Explorador de Arquivos, o menu Exibir, e optando por ícones grandes ou ícones extra grandes, assumindo o mais como a combinação da tecla de atalho. A mesma opção pode ser acessada, a opção de alternar o modo de visualização dos ícones, né? Para letra A, selecionando os itens e pressionando Alt E. Não. Ctrl F. Também não. Ctrl F vai ser o que no explorador de arquivos? É o comando para localizar. Então, gabaritozinho, clicando com o botão direito na área em que estão os arquivos e acessando o menu
de contexto, né, o comando exibir no menu de contexto. Quando você clica com o botão direito, ele abre um menu e esse menu traz os comandos pertinentes àquele objeto que você clicou. E aí, dentro de exibir, vale a pena lembrar que a gente vai ter lista, detalhes, ícones. Esse ícones divide em 4. Pequenos, grandes, pequenos, médios, que nem camisa de homem, grandes e extra grandes. Por que camisa de homem? Porque não tem PP. Tem pequeno, médio, grande e XG, o extra grande. Além de bloco e conteúdo. São os modos de exibição. Acessei aqui o explorador de arquivos, pressionei o Windows E. Aí vou selecionar uma pasta qualquer. Esse está no modo de exibição detalhes. Eu posso alternar aqui dentre os 4 ícones, lista, detalhes, bloco, conteúdo. Eu posso clicar com o botão direito, exibir e alternar. Percebam os atalhos de teclado também, Ctrl Shift 1, Ctrl Shift 2, Ctrl Shift 3, para alternância entre os modos de exibição. Gabarito, portanto, letra B de bravo. E agora? A gente pode pular essa questão. Por quê? Segurança da informação não está no conteúdo programático. Bom, então vamos pular. Vamos. Legal. Próxima questão. Leia o trecho a seguir. Dada uma planilha aberta no Calc, em que as células B1 a B5 estão populadas com os seguintes dados, na ordem 6, 4, 8, 5, 7. Vamos ver. Então, de B1 a B5. Eu sempre desenho na prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 5 e 7. Olha o soma 6 de novo aí, pessoal. Se cair o soma 6 amanhã, vocês vão ficar felizes. E quem não está assistindo a aula, vai ficar triste. Qual é a sintaxe dessa função soma 6? Aqui eu tenho o intervalo da soma. Intervalo da soma. Aqui eu tenho o intervalo e o critério. O intervalo e o critério. Percebam que como ele está fechando parênteses aqui, ele só está trabalhando com um critério. Ou seja, de B1 até B5 tem que ser maior que 4. Maior que 4, 4 não serve. De B1 até B5, está pegando todos, tem que ter atenção. Então, ó, 6, 8, 5 e 7. 5 com 7, 12, com 8, 20, com 6, 26. Então ficou igual a mod, abre parênteses, 26, que é o resultado dessa função. Ponto e vírgula 3. O que faz a função mod? A função mod retorna o resto da divisão entre dois números. Professor, como é que eu vou saber isso? Ora, o Excel tem mais de 400 funções, mas mod é uma função da categoria de funções matemáticas. Matemáticas e estatísticas são as mais propensas. Matemáticas, estatísticas, né? Soma 6 é uma função matemática, mod é uma função matemática da categoria de funções matemáticas. Então vamos lá, vou pegar 26 e vou dividir por 3. Vai dar 8 e vai sobrar 2. Então, o que sobra é o mod. O que fica, esse resultado inteiro, seria o quociente. Então, gabarito aqui, letra C de Charlie, né? 8, 16, 24, sobraram 2. Legal. O professor não pode continuar dividindo? Não pode. Não pode continuar dividindo. Ah, entendi. É o resultado inteiro, o quociente, e o mod é o resto da divisão inteira. Isso. Maravilha. Tomara que caia. Vamos para a próxima. Correio eletrônico pode cair? Pode. Correio eletrônico está dentro. Em endereço de correio eletrônico, o símbolo que indica em qual provedor aquela conta está hospedada é o arroba. Porque a conta vai ter o usuário, arroba
o domínio. Nesse contexto, o domínio é o domínio do provedor, da empresa que está oferecendo a conta para aquele usuário. O nome do usuário fica à esquerda, o nome do domínio fica à direita. Quem separa é o arroba. Legal. Gabarito letra A. Show de bola. Vamos para a próxima. No LibreOffice Writer, assumindo que o mais denota combinação de teclas, legal. O que faz o U no LibreOffice Writer? Você tem que saber o seguinte: o Word tem lógica em português. E o Writer tem lógica em inglês. Então, sempre que você pensar nos atalhos, você vai lembrar disso, né? O LibreOffice tem lógica em inglês. O Word tem lógica em português. Quando eu penso em Ctrl U em inglês, esse Ctrl U é o de underline. O que é o underline? É a linha embaixo. Lembra daquela tecla que tem uma linhazinha embaixo? É o underline. Então, o Ctrl U no Writer vai ser o sublinhar. Gabarito letra B. Sendo que o sublinhar em português vai ser o próprio Ctrl S. Ctrl S é o sublinhar. O Ctrl U em português é o substituir. Por quê? Porque a palavra substituir, o S já é sublinhar. E aí, o Ctrl U ficou sendo o substituir. O Ctrl S em inglês vai ser de save. É o comando salvar. O salvar no Word vai ser o Ctrl B. De quê? De bombeiro. Não tem nada a ver. Para você perceber como isso pode cair na prova e fazer a diferença, né? Os atalhos são completamente distintos do Word para o Writer. Qual que vai cair na prova? Não sei. O justificar, em inglês ou em português, é com J, porque é justify, justificar. Então, não mudou. Nada de anotar. Desfazer também não mudaria. Ok? Gabarito letra B. Então, fique ciente que o Ctrl U no Writer é underline, Ctrl U no Word é substituir. Substituir, é. E que o sublinhado no Word é Ctrl S e que o Ctrl S no Writer é salvar. Caramba. Próxima. No Microsoft Windows, a extensão de arquivos .msi. Você já se deparou com um arquivo desse? Um arquivo desse é um instalador de um programa da Microsoft. Então, gabarito é letra D de Delta. Arquivo de mensagem, não. Arquivo de mensagem pode ser um e-mail, por exemplo. Um documento de texto, a gente vai pensar em TXT, do bloco de notas, em RTF, do WordPad, em DocX, do Word, em ODT, do LibreOffice Writer. Imagem vetorizada é aquela imagem que não é bitmap, né? Não é um mapa de pontos. Uma imagem vetorizada é, por exemplo, uma imagem do CorelDRAW, de um programa que trabalhe com imagens e que não seja mapa de pontos, que possua diversos planos, que permita imagens que possam ser enviadas para trás, para frente, são características dos programas vetoriais. Não tem tanta relevância assim para a gente, é uma alternativa errada, ok? Agora, MSI, um instalador de programa do Windows. Próximo. Durante a execução de incumbências de serviço público, pode ser necessário ocultar um arquivo. Por quê? Para ocultar um arquivo no Windows 10, o procedimento a ser adotado é clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo, acessar propriedades, Alt Enter. Marcar a opção oculto e clicar em OK. Gabarito letra A. Ok?
A letra B tem a ver com Linux, mas Linux não cai. Quando ele fala software livre, ele está restringindo ali editores de texto, planilhas e apresentações. Então, a letra B não tem relevância para a gente. Ctrl I, não. Escolher a opção mais em ocultar, não. Gabarito letra A. Na janela de propriedades, selecionando um arquivo, ó, Alt Enter, eu tenho aqui o atributo oculto. Ok? O arquivo vai continuar existindo, só não vai ser exibido. E para abrir, ou você pode fazer com, vai tirar o oculto, ou você pode digitar o caminho dele com o nome certinho. Legal. Próxima questão. Um usuário está desenvolvendo uma planilha no Excel a qual possui um conteúdo textual em várias suas células. Uma das suas necessidades é ter buscas por palavras específicas existentes nessas células, mas sem diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque a gente tem o localizar e o procurar. E o detalhe da diferença entre localizar e procurar é justamente esse trecho aqui, ó. Vamos lá no Excel. Vou colocar aqui, ó, Renato. Se eu mandar localizar, a parêntese, a letra A na célula A1. Quando eu teclar Enter, o que ele vai me retornar? 4. Ele vai me retornar 4. Por quê? É a posição da letra A naquele texto. O R seria o 1, o E é o 2, o N é o 3, o A é o 4. Agora, propositalmente, eu vou digitar com letra minúscula esse A. Tem A minúsculo? Não. São caracteres diferentes? Sim. Tem representações binárias diferentes. Sendo que o comando localizar, ele ignora. Já o comando procurar, ele não ignora. Se eu colocar aqui procurar A minúsculo na célula 1, ele me retorna um erro. Se eu colocar o A maiúsculo, aí ele me retorna o mesmo resultado. Tem gente que inclusive nem percebe a diferença. Entendi. Então, o localizar não distingue, o procurar distingue. O localizar não diferencia. O procurar diferencia. Sem diferenciar, localizar, gabarito letra A de alfa. A letra B e a letra E tinham que ser excluídas logo de cara. Muito bom! Vamos para a próxima questão. Ao editar um texto editorial, ficou meio redundante, né? Mas não foi eu que fiz. O autor deparou-se com a demanda para que, em vários locais do texto no arquivo, haja acessos diretos a páginas da web. Acessos diretos são os chamados links ou hiperlinks. Uma forma simples e objetiva para lidar com esse intento é adicionar hiperlinks, cujo atalho é Ctrl K. Poderia ser a letra D? Poderia. Se ele viesse falando que os links são para o próprio documento, para parágrafos, tabelas, dentro do próprio arquivo. As referências cruzadas, elas são links que direcionam para outras partes do mesmo documento. É isso que difere, caracteriza a referência cruzada. Então o gabarito vai ficar letra B, mas entenda que existe o conceito de hiperlink. O hiperlink está aqui, ó, página da web não é referência cruzada, porque eu estou abrindo um conteúdo externo. Referência cruzada é se estivesse dentro do Word, levando para um capítulo novo, né, uma tabela, para um gráfico.
um link dentro daquele arquivo. Legal. Gabarito, portanto, letra B. E vamos para a próxima. Vamos embora. Seja um arquivo com extensão doc, que é um arquivo do Word, cujo conteúdo é o próximo livro de um promissor escritor de manuscritos de ficção científica. O editor do livro solicitou ao escritor um arquivo zip. O arquivo zip é um arquivo compactado. Um arquivo que vai pegar esse arquivo doc e vai reduzir de tamanho, trabalhando em cima da redundância, né? Quanto mais texto repetido tiver, palavras repetidas, maior vai ser o grau de compressão. Então, uma característica dos arquivos zip gerados a partir de arquivos doc é que ele vai realizar uma compressão. Então, uma característica seria ter o tamanho em bytes inferior ao arquivo original. Não tem nada a ver com assinar digitalmente, com compatibilidade ou com a versão. Gabarito letra A. Uma coisa que vale a pena saber é que a compactação ela trabalha em cima da redundância. Então, se você compactar um arquivo uma vez, ele vai reduzir de tamanho e vai eliminar a redundância. Se tu tentar compactar o que já está compactado, não vai funcionar. Aí não vai dar resultado porque não tem mais redundância. Então, existem alguns formatos de arquivo que já têm uma compactação nativa e que, portanto, apresentam um baixo índice de compressão caso você venha torná-lo como zip. São os arquivos MP3, os arquivos JPG. Esses arquivos eles já são naturalmente compactados. Então, não vale muito a pena. Não vai te dar um resultado satisfatório. Ok? Vamos para a próxima questão? Bora! E agora? Leia o caso a seguir. Um usuário do Windows, que até então residia em Brasília, recebeu uma proposta para trabalhar em Cuiabá. Após se mudar, percebeu um problema de configuração do Windows, pois era exibido o horário da sua antiga cidade. Sabendo que a configuração de fuso horário para Brasília no Windows é o TC 0300 e que Cuiabá está no fuso horário imediato à esquerda de Brasília no mapa, a configuração deveria ser ajustada para o TC 0400. Gabarito aí, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Extensões de arquivos que diferenciam os tipos de arquivos e indicam a codificação em seu conteúdo. São exemplos de duas extensões próprias de arquivos de imagem. Imagem, eu posso lembrar do BMP, do PNG, do GIF, do TIFF, do JPG. Vamos ver, PNG então, BMP, GIF, JPG. Gabarito letra D. Professor, o que é CSV? Valores separados por vírgula. É um texto, um formato de arquivo de texto. PDF é um documento portável. Esse se popularizou aí para troca de documentos pela internet, né? E PHP é uma linguagem. É uma linguagem de programação que vai permitir desenvolver aplicações aí com bases de dados na web, né? Então, gabarito letra D de delta. Próxima, vamos. Há mensagens de e-mail não desejadas visualmente enviadas em massa, que possuem desde propagandas indesejadas até vírus, são classificadas como spams. O spam é uma mensagem indesejada. Lembrando, o cookie é um arquivo de texto. Um arquivo de texto criado por um servidor web quando você acessa um site. E armazenado na sua máquina. Armazenado na máquina do usuário. Para quando ele retornar ao site, aquele cookie trazer dados na navegação, levar dados da navegação. Então, armazená-lo na máquina do usuário para identificá-lo em um posterior acesso.
A letra é feia. É, mas eu tô ditando. Eu não peguei. Repete o vídeo. Um arquivo de texto criado por um servidor web e armazenado da máquina do usuário para identificá-lo em um posterior acesso. É o conceito de cookie. Ok? Plugin vai ser um programa que você vai adicionar ao seu navegador, por exemplo, para que ele tenha uma funcionalidade extra. E Sniffer é um programa farejador que vai tentar interceptar pacotes na rede. É usado para captura de dados, para espionagem. Legal. Gabarito letra C. Spam é um e-mail indesejado. E vamos que vamos. Vambora. No contexto de configuração de navegadores para a internet, bloqueadores de anúncios são componentes acrescidos visando barrar a criação de janelas não solicitadas. Componentes acrescidos. Por exemplo, janelas ligadas a anúncios de produtos. Usualmente, a forma de acréscimo desses componentes ocorre por meio da instalação de extensões. Gabarito aí, gente. Letra A de alfa. Legal. Não tem a ver com serviço de busca. Seria uma ferramenta como um Google, Bing, Yahoo. Não tem a ver com mapa de caracteres, que seria a possibilidade de inserção de símbolos. E não tem a ver com o protocolo do navegador, que é o HTTP, o HTTPS, ok? Então, o gabarito aqui é letra A de alfa. Vamos para a próxima. O navegador de internet é um software que permite o acesso à web, que é o serviço de páginas, pela interpretação das informações de sites e de arquivos de tipos variados. Dentre esses tipos variados, o principal formato de arquivos de páginas é o HTML, oriundo da linguagem HTML para a criação de hipertexto. São exemplos de navegadores de internet. Oracle, pessoal, é uma empresa que desenvolve soluções, né, onde o forte dela está relacionado com banco de dados. O GitHub é para projetos, né, para a gente poder registrar o andamento dos projetos. Oracle, banco de dados. Qual vai ser o gabarito? Opera e Edge. A gente pode colocar aqui como exemplos de navegadores o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Opera, o Safari, que é de fato usado nos equipamentos da Apple, o Edge, que acompanha o Windows nas versões 10 e 11, é uma novidade da Microsoft, que descontinuou o Internet Explorer. Então, gabarito aí, letra D de Delta. Esses são os programas navegadores. Agora, como o edital fala também de clientes de correio eletrônico, quando eu penso em correio eletrônico, eu tenho que pensar no Mozilla, mas não vai ser Firefox, vai ser o Mozilla Thunderbird. No próprio Microsoft Outlook. Ok? São exemplos de programas de correio eletrônico, dentre outros, né? Legal. Próximo. Aplicativos para escritório são amplamente empregados em diversas tarefas, em diversos contextos. Tais aplicativos incluem aqueles primariamente dedicados à edição e criação de apresentações multimídia. Gabarito, letra A. Impress PowerPoint. Ok? Percebam que no edital o examinador não coloca o nome dos programas. Ele coloca softwares proprietários e softwares livres. E aí você tem que saber que proprietário e livre. Proprietário, a gente tem os programas da Microsoft. Livre, a gente vai ter Microsoft Office, né, proprietário, e livre. Vai ser o LibreOffice. Aí teremos o Word e o equivalente é o Writer. O Excel, o equivalente é o Calc. E o PowerPoint
O equivalente é o Impress. Beleza? Então, o gabarito aqui é letra A de alfa. Vamos que vamos. Um usuário do Windows está conectado à internet via um computador próprio e deseja compartilhar a sua conexão por Wi-Fi. Para tal, dentre as opções de configuração do Windows, o compartilhamento pode ser feito em assistente de foco? Não tem a ver. Ethernet é uma rede cabeada. Ethernet é a rede cabeada. Ser um hotspot móvel. Esse é o gabarito. Quando você habilita seu Windows para funcionar como hotspot, ele passa a ser um ponto de acesso à internet. Então, gabaritozinho aí, letra A de alfa. Adição de VPN. VPN é uma rede privada virtual. Uma tecnologia utilizada, por exemplo, para acessar uma intranet a partir de uma rede pública como a internet. É uma rede privada virtual. O significado da sigla VPN, beleza? Então, hotspot é um ponto de acesso. Você pode, a partir da sua central de ações, habilitar o funcionamento do hotspot. Legal. Vamos para a próxima. Vamos embora. Vamos lá! É possível encontrar diferentes tipos de softwares e aplicativos nos diferentes tipos de sistemas operacionais. No Windows, é possível concentrar softwares associados às categorias de aplicação de busca na web, como aplicação de busca na web. Gente, Paint é editor de texto. Leitor de texto está fora. Sistema operacional está fora. Eu só vou poder considerar o quê? O navegador Microsoft Edge. Na verdade, parece que ele quis correlacionar, né? O navegador, uma espécie de navegador é o Edge. Esse Debian seria um exemplo de Linux, ok? E não é um software aplicativo. Não tem nem correlação, é uma questão com alternativas estranhas. No Windows é possível encontrar softwares associados a categorias de aplicação de busca na web, como categoria de aplicação vai ser um navegador e o programa que vai ser usado vai ser o Microsoft Edge. Tá. No sistema operacional Windows 10, uma das funções de atalho que facilita a eliminação permanente de itens é o Shift Delete. Shift Delete exclui definitivamente, sem mandar para a lixeira. Então, gabarito aí, letra B de bola. Essa é uma questão clássica, é uma questão já padrão, cobrada há décadas. Legal. O print screen tira uma captura da tela, né? Manda um print da área de trabalho da tela que você tiver em uso para a área de transferência. E o F2 no Windows tem a função de renomear. Se você selecionar um arquivo, uma pasta e teclar F2, ele vai possibilitar renomear. Gabarito letra B. E a letra A não tem relevância. Beleza. Quando se trabalha com arquivos, o conhecimento básico que precisamos ter sobre eles é quanto à extensão dos arquivos. Assunto recorrente também, né? Que indica o tipo de arquivo que está sendo utilizado e qual o tipo de software que ele pode ser lido. São considerados extensões e suas respectivas fontes geradoras. PPT, PowerPoint, PPTX são criados no PowerPoint. No Excel, a gente teria o XLS, que é o formato antigo, e o XLSX, que seria o formato novo. Então, a letra A está fora. PDF é um documento portável, um formato criado pela Adobe, não pela Microsoft.
Então, o PDF é um documento usado no encaminhamento de documentos formais na internet, podendo ser gerado desde o Office a outro tipo de editor de texto que possua a funcionalidade. A letra B está certa. Vamos ver o porquê que a C está errada? PNG é um arquivo de imagem. Ok. Mas não pode ser gerado no arquivo de notas, até porque não existe arquivo de notas, existe bloco de notas. E o bloco de notas é para edição de textos, não suporta imagem. Ele é texto ASCII, texto puro. Então a letra C está fora. E a letra D? Zip são arquivos de texto? Não, pode ser qualquer arquivo. Qualquer arquivo compactado, né? Então a letra D está toda errada. Zip é um arquivo compactado. Esse arquivo PNG, pessoal, ele poderia ter sido criado no Paint, que é o editorzinho de imagens do Windows. Beleza? Gabarito letra B. PDF é um formato aberto, então qualquer programa pode incorporar essa funcionalidade, né, de criar PDF. Legal. Letra B de bravo. E agora, vamos para a prefeitura de Tumbiara. A internet tem se tornado mais acessível com o passar dos anos, fazendo com que diferentes pessoas se tornem vítimas de golpes e crimes virtuais. Por esse motivo, é necessário adquirir um antivírus para remover, escanear os discos, né? Pendrive, disco, memória, e remover esse tipo de praga virtual. E o firewall para controlar tudo que entra e que sai da rede. Uma espécie de porteiro, filtrando o tráfego na internet. Então, o objetivo desses programas é prover segurança para o computador. Evitar ligações indesejadas não. Evitar vírus e spam propagados por e-mail e internet que facilitam acesso remoto pela internet. Atualizar as versões? Não. Isso seria o Windows Update. Atualizar versões? Não. Então, gabarito letra B. Professor, mas ele filtra spam? Então, depende do tipo de firewall. Não é muito comum. Existem programas anti-spam. Né? O firewall de pacotes, ele não costuma trabalhar na camada de aplicação para identificar o que é spam. Mas, dentre as alternativas, você vai marcar a letra B. Porque é a única alternativa que tem relação com segurança. Letra B de bravo. E agora? O Google é atualmente uma das ferramentas mais usadas na busca. Quais seriam equivalentes? Bing e Yahoo, gabarito letra A. O Bing é a ferramenta da Microsoft e Yahoo é o nome da própria empresa. O Dropbox é para armazenamento na nuvem e o Zoom é para fazer videoconferências. Muito usado na pandemia aí, né? Se popularizou na pandemia para fazer aulas síncronas, videoconferências. Legal. Gabarito aí, letra A. Um sistema operacional é uma coleção de programas que tem como principal função controlar, gerenciar o hardware e o software. O sistema operacional é a alma do computador. Sem ele, a máquina não funciona. Proteger o computador de vírus seria a função do antivírus. Proteger a rede seria a função do firewall. Então aqui eu posso colocar o antivírus e firewall. Fazer uma videochamada, eu vou pensar no Google Meet, eu vou pensar no Zoom, eu vou pensar no Teams. Abrir um site da internet, eu vou pensar em qualquer navegador. Então, o sistema operacional vai fazer o quê? Gerenciar o hardware. O sistema operacional vai permitir ligar a máquina, vai dar o boot, é o que ele chamou de inicializar, é a partida. O computador, ao ser ligado, ele carrega o sistema operacional para oferecer uma interface de modo que o usuário possa manipular a máquina. Daí o gabarito ficou o quê? Letra A de alfa. Agora uma questão de correio eletrônico. Lembrando que a gente está trabalhando as questões em ordem decrescente, abordando de acordo com o que foram cobrados os temas, né? Em relação aos serviços de correio eletrônico, se for adicionado o nome de um destinatário na caixa CCO, CCO representa cópia carbono oculta. Cópia carbono oculta. Vale a pena você saber que CCO é a mesma coisa que BCC.
pode vir na prova também em inglês, e aí seria BCC. A cópia carbono oculta vai ter destinatários que não ficam visíveis para os demais destinatários. Repete. Toda cópia carbono oculta é um campo de destinatários que não estão visíveis para os demais destinatários. Então, letra A, o e-mail será enviado para destinatários desconhecidos? Não. O remetente, ele conhece os destinatários. Não são desconhecidos. Será enviado uma cópia de e-mail para o próprio remetente? Não. Os destinatários incluídos nesse campo não aparecem para os outros, que são os demais destinatários. Gabarito aqui, letra C de Charlie. O remetente é quem está mandando. O remetente não fica oculto. Ok? Então, gabarito, letra C. Lembrando que a gente vai ter os campos para, CC e CCO. O CCO não está visível para os demais destinatários. Então, nenhum destinatário outro do para, do CC ou do próprio CCO saberá daquele destinatário. Legal. E agora, mais uma questãozinha de Excel. Observe a tabela a seguir. Uma planilha permite a realização de diversos cálculos matemáticos. Usando a planilha do Excel, foi utilizada a fórmula a seguir. Pessoal, esse número 1 aqui no final está indicando que ele quer o primeiro. Se tivesse o número 2, ele ia retornar o segundo. Se tivesse o número 3, seria o terceiro. Esse número, na função maior, é que distingue a função maior da função máximo. O máximo pega o maior de todos. Na maior, você especifica qual maior que você quer. Como ele quer o primeiro maior, é o mesmo que o máximo. De A1 até C2. Então, quem é o máximo aqui? É o 7. Mais o primeiro menor. Quem é o menor de todos? É o 2. Então, vai ficar 7 mais 2, 9. Ele pegou o primeiro maior e somou com o primeiro menor. Legal. 7 mais 2, 9. Professor, qual o problema? É de A1 até C2. Olha a pegadinha aí. Olha a pegadinha aí. De A1 até C2. Ainda bem que não tinha o resultado. De A1 até C2, o maior número é o 7. Agora olha o problema aqui, ó. O segundo intervalo é de B1 até C2. Então não vai pegar a coluna A. De B1 até C2, o menor é o 4. 4, 5, 6, 7. Então 7 mais 4, 11. Agora sim, chegamos ao resultado correto. Gabarito, letra D. Na hora da prova, é muito importante realmente a concentração, ter atenção, né? Para identificar, ó. Olha a bobeirinha. Ainda bem que não tinha um 9 e me forçou a reler a questão. De A1 até C2 vai ser o 7. De B1 eu ignoro a coluna A. De B1 até C2 é a matriz. B1, B2, C1, C2. E aí 7 mais 4, 11. Gabarito, letra D de delta. Galera, com isso, a gente vai fechando a nossa revisão de véspera para o concurso Tribunal de Justiça do Acre. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham dirimido dúvidas, que tenham gostado da aula. E me coloco à disposição, inclusive hoje, se tiver necessidade, se tiver algum ponto aí que ficou na dúvida, uma coisa rápida que dá para a gente tirar, manda pelo Instagram. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Fica o convite para que vocês me sigam nas redes sociais, beleza? E certamente eu e toda a equipe do Estratégia estaremos postos aí também no fórum para dirimir dúvidas e verificar a possibilidade de recursos depois da prova, né? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, sucesso amanhã, boa sorte, arrebentem e vamos que vamos, valeu!